Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Essência. Essa é a nossa aula de número 2. O assunto é circuitos elétricos. Eu sou o professor Tiago, então vamos começar? Nessa aula, basicamente, a gente vai falar sobre associação em série de resistores, associação em paralelo de resistores e associação mista. E no finalzinho da aula, nós vamos resolver um problema do Enem de 2018. Em primeiro lugar, vamos relembrar a lei de Ohm, tá? Lei de Ohm nós tratamos na nossa primeira aula de física, a aula de número 1. Se você não assistiu, vai lá na nossa plataforma e acessa a aula de número 1. Depois você volta aqui, depois de fazer os exercícios da aula 1. Para você acompanhar essa aula, é legal que você tenha treinado, que você tenha assimilado os conceitos da aula número 1, da aula de leis de Ohm. Tá? A lei de Ohm ela diz o seguinte, que U é igual a R vezes I, onde U é a tensão nos terminais de um resistor, a DDP nos terminais de um resistor. DDP quer dizer diferença de potencial. E U é dado em volt. O R é a resistência do nosso resistor, a resistência dada em ohms. E o I é a intensidade da corrente elétrica, que a gente chama também de corrente. E o I é dado em ampere. Então está aí na tela, U é a DDP em volt, R é a resistência do resistor, e I é a corrente. Então, começando pelos resistores em série, pela associação em série de resistores. Uma associação em série de resistores é quando a corrente que passa por um resistor e depois ela passa por um segundo resistor, ela só tem uma opção de caminho para fazer essa passagem. Então, como você pode ver aí na figura, nós temos 3 resistores e só existe um caminho. Então, a primeira característica é que a tensão no terminal de cada resistor é dado pela lei de Ohm, tá? Então, U1, a tensão no terminal do resistor 1, é dado por R1I, e assim por diante. A segunda característica, como nós falamos, é que só tem um caminho para a corrente perseguir. Isso quer dizer o quê? Que a corrente não se divide, ou seja, o valor da corrente é o mesmo em todos os resistores. E o último conceito é o conceito de resistor equivalente, que é basicamente uma associação de forma que eu olho o meu circuito como se fosse um único resistor. E a corrente que passa pela minha pilha, que é a DDP fornecida pela minha pilha, não muda. Tá? Então é olhar um conjunto de resistores como um único resistor. Aqui no caso de resistores em série, o resistor equivalente é a soma das resistências. Então o REC é igual a R1 mais R2 mais R3, enfim. Vai depender de circuito para circuito da quantidade de resistores de cada circuito. Então, exemplo 1, no circuito a seguir, determina a corrente que atravessa o circuito e a DDP em cada resistor. Tá? Então, a gente pode ver aí na figura, nós temos um circuito formado por 2 resistores, um de 2 ohms, o outro de 3 ohms, e uma pilha ou uma fonte de tensão, que poderia ser uma tomada. Aliás, esse símbolo formado por 2 barras paralelas de tamanhos diferentes é o nosso símbolo para a fonte de tensão, que pode ser uma pilha, uma tomada, uma bateria. Tudo bem? Então vamos lá, a gente vai resolver esse problema em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente vai achar o resistor equivalente. Tá? Então, como eles estão em série, o resistor equivalente é simplesmente a soma dos resistores. Então, o REC é R1 mais R2, então o REC vai ser 2 mais 3. O nosso resistor equivalente tem um valor de 5 ohms. Repara que o problema não pediu o resistor equivalente, mas a gente precisa desse valor para encontrar a corrente que atravessa o circuito aqui na nossa etapa 2. Tá? Então, pela lei de Ohm, U é igual a REC vezes I, tá? Resistor equivalente vezes corrente. Então, isolando a corrente, que é o que a gente quer achar primeiro, o I vai ser igual a U sobre REC. Então, I igual a 10 sobre 5, obtemos uma corrente de 2 amperes. Agora, por fim, para a gente encontrar a DDP nos terminais de cada resistor, é só aplicar a lei de Ohm em cada resistor. Então, para achar a DDP nos terminais do resistor 1, nós vamos fazer R1 vezes I. Então, o 1 é 2 ohms vezes 2 amperes. O 1 é igual a 4 volts. Tá? Agora, para achar a DDP nos terminais do outro resistor, nós temos 2 opções. Ou fazemos o total de tensão gerada pela pilha, que é 10 volts, menos o que encontramos no 1 de 4,
tá? Então nós teríamos uma DDP de 6 volts, ou podemos repetir o processo que fizemos no resistor 1, e aqui é o caso que nós vamos fazer. Então o 2 é R2 vezes I. Então o 2 é 3 vezes 2, obtemos uma DDP de 6 volts. Repara que 4 volts do primeiro resistor mais 6 volts no segundo resistor, obtemos o total gerado pela pilha, pela fonte de tensão, de 10 volts. Vamos lá agora, resistores em paralelo, a figura está na tela. A característica é que antes da corrente passar pelos resistores, ela se divide em um nó. Tá? Então, essa primeira característica, a corrente se divide nos nós antes de atravessar os resistores. Tá? Os nós são esses pontinhos onde os fios se dividem em dois. Tá? Ou seja, são dois caminhos para a corrente. Então, a corrente agora que vai passar em cada resistor não é a mesma, a corrente muda. Porém, a tensão, a DDP em cada resistor é a mesma. Na associação em série, a corrente é a mesma, porém, a tensão muda. Aqui no paralelo, como a corrente divide, a corrente muda, mas a tensão é a mesma. Então, a corrente em cada resistor é dada por tensão dividido pelo valor do resistor, tá? U sobre R. E, de novo, o resistor equivalente, tá? A gente vai fazer esse cálculo também. Só que agora não é a soma dos resistores, mas o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistor. Então, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim por diante. Tá? Muita coisa para lembrar? Vamos fazer um exemplo, você vai ver que vai ficar mais fácil. Então, olha lá, exemplo 2. No circuito a seguir, determine o valor do resistor equivalente e a DDP nos terminais da pilha. Então, nós temos dois resistores em paralelo, você pode ver na figura. No ramo de cima, temos um resistor de 4 ohms e ele é percorrido por uma corrente de 6 amperes. No ramo de baixo, nós temos um resistor R2, não temos o valor de R2, tá certo? E ele é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Tá? E esses resistores em paralelo estão ligados em paralelo a uma pilha de tensão U. Então a gente precisa achar o valor de R2 para conseguir achar o equivalente e a gente precisa achar o valor de U. Parece difícil, mas não é. Vamos ver como resolve? Então, de novo, nós vamos resolver esse exemplo por partes. Tá? Primeira coisa que a gente vai lembrar, resistores em paralelo, a tensão em cada resistor é a mesma. Ou seja, U1 igual a U2. Então, a R1 e 1 é igual a R2 e 2. Nós temos todos os valores no ramo de cima. Tá? E é assim que a gente resolve esse tipo de problema. Pelo menos em um dos ramos, nós temos que ter todos os valores. A gente encontra esse ramo e a gente encontra a DDP. Aqui no caso é o primeiro ramo. Tá? Então, 6 vezes 4 é igual a R2 vezes 2. Então, nós obtemos aí que o R2 é igual a 12 ohms. Já encontramos o valor da resistência. Então, de novo, para a gente encontrar o valor de U, basta que a gente multiplique o valor de uma determinada corrente pelo seu resistor. Então, aqui no caso, a gente sabe que o U vai dar 6 vezes 4, 24 volts. Ou pegando o ramo de baixo, né? 2 vezes 12, também 24 volts. Então agora nós vamos encontrar o resistor equivalente. Como são dois resistores, temos que 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, substituindo os valores, 1 sobre REC é 1 sobre 4 mais 1 sobre 12. Tiramos o MMC, que é 12. Tá? Então temos 3 mais 1 sobre 12. Então, 1 sobre REC é 4 sobre 12. Quando chegamos nessa etapa, onde temos um termo de cada lado, nós invertemos dos dois lados. Então, temos que o resistor equivalente é 12 sobre 4, ou seja, o resistor equivalente é igual a 3 ohms. Resolvemos o problema. Tá? Então, a pergunta era qual a tensão na pilha. A tensão na pilha é 24 volts. E qual é o resistor equivalente? O resistor equivalente é de 3 ohms. Só uma observação. Associação em série, o resistor
equivalente sempre vai ter um valor maior do que cada resistor individualmente, tá? E no resistor em paralelo, não. Esse valor ele vai cair, tá? Ele vai ser menor pelo menos que um resistor. Então, essa é a nossa teoria de circuitos elétricos, resistores em série, resistores em paralelo, e se eu tiver as duas associações no mesmo circuito, chamamos de associação mista, que é o caso do exercício do Enem de 2018, que nós vamos resolver agora. Vamos lá? Então é a questão 112 do caderno azul de 2018, tá? Diz assim: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. Então, só uma observação, essa tecnologia que o exercício nos descreve é a primeira geração do touch, tá? Nós passamos por várias outras gerações de touch e hoje nós temos telas muito mais precisas e sensíveis. Tudo bem? A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então a gente pode ver aí a figura. Aqui em cima nós temos 4 resistores, tá, ligados a uma fonte de tensão, que ele está representando por essa letra grega, que é o equivalente ao nosso E, tá? E todos esses resistores têm resistência de 4 kΩ, tá bom? E tem 2 pontos aí, A e B, que nós podemos fechar ou abrir o circuito. E ele quer que a gente resolva fechando o circuito no ponto A. A primeira coisa que a gente vai observar é que se a gente fecha o circuito no ponto A e deixa o circuito aberto no ponto B, não passa corrente pelo resistor B. Então nós podemos redesenhar esse circuito simplesmente excluindo o resistor B. Vamos ver como ficaria? Então, primeiramente, está aí o nosso circuito, do jeito que o Enem nos deu. Eu fiz um desenho mais simplificado para facilitar para a gente. E no lugar de quiloohm quer dizer 1000 ohms, tá? Eu tirei o quilo, no final de tudo a gente multiplica o resultado por 1000 e acha a alternativa. Tudo bem? Então, tirando aquele resistor lá perto da chave B, nós obtemos esse desenho mais simplificado, tá? Então nós podemos ver aí 2 resistores em paralelo, tá? E um outro resistor que vai ficar em série com o equivalente desses 2 paralelos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar esse resistor equivalente desses 2 resistores aí, o verde e o vermelho, em paralelo, tá? Então vai ficar 1 sobre REC, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então 1 sobre REC é 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Isso vai dar 1 mais 1 sobre 4, que é 2 sobre 4, meio. Então, invertendo dos dois lados, obtemos que o resistor equivalente é de 2 ohms. Lembrando que a gente tem que multiplicar por 1000, vai dar 2 kΩ, mas beleza, é isso daí. Vamos redesenhar o nosso circuito então? Era assim, tá? E ficou assim. Agora, um verdinho de 2 ohms e um rosinha, azulzinho, olha o daltonismo aí, azul de 4 ohms, tá? Esses 2 resistores agora eles estão em série, tá? Então nós vamos fazer aqui o resistor equivalente é 2 mais 4, o resistor equivalente é de 6 ohms, multiplicando isso por 1000 vai dar 6 kΩ, alternativa C. Muito obrigado pela companhia, estudante. Ficamos por aqui nessa aula de resistores. Espero que essa aula tenha te ajudado a compreender um pouquinho mais sobre a associação de resistores. Selecionamos 5 problemas do Enem, tá? Dos últimos anos, sobre circuitos elétricos. Está lá na nossa plataforma. Vá lá fazer e até a nossa aula 3. Falou!